E se eu te dissesse que uma faxineira guardou por 8 longos meses um segredo que salvaria a vida de seu patrão milionário? Enquanto ela limpava silenciosamente uma mansão, algo extraordinário estava acontecendo nas sombras. A descoberta da verdade deixou o homem mais rico da cidade completamente chocado. Me conta de onde você está assistindo. Se você ficou curioso para saber que segredo era esse, se inscreva no canal e deixa aquele like, porque essa história vai te arrepiar da primeira à última palavra. O aroma de jasmim entrelaçado com café coado pairava pelos corredores do casarão quando Jandira ouviu as palavras que mudariam seu destino para sempre. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho doméstico, detiveram-se sobre a antiga escrivaninha de jacarandá enquanto limpava a biblioteca. O grito desesperado em árabe do Sr. Karim el-Bashir ecoou contra as paredes de pedra, atravessando o espaço como um relâmpago em céu aberto. Lan afama abadan makatabatu ummi. As palavras brotaram com fúria e dor ao telefone. Nunca compreenderei o que minha mãe escreveu. Jandira conteve a respiração, não porque a voz grave e autoritária do milionário árabe a intimidasse, mas porque havia entendido perfeitamente cada sílaba pronunciada. Um dom que mantinha tão oculto quanto as cicatrizes de seu coração. Fingiu continuar limpando enquanto observava discretamente como Karim atirava o telefone sobre o sofá de couro. Aos 42 anos, o homem possuía uma presença imponente, alto, de ombros largos e com uma barba perfeitamente aparada, que emoldurava traços severos, porém elegantes. No entanto, naquele momento, parecia tão vulnerável quanto uma criança perdida. Das sombras do discreto uniforme cinza, que a tornava quase invisível para seu empregador, Jandira o observou aproximar-se da janela. A luz dourada do entardecer em Salvador iluminava seu perfil, destacando as linhas de preocupação em seu rosto. Era a primeira vez que o via assim, despojado de sua habitual máscara de controle. "Pode se retirar", disse ele de repente em português, sem olhá-la. Seu sotaque árabe tingia cada palavra como mel espesso. Jandira assentiu e dirigiu-se à porta, mas deteve-se ao ver os documentos espalhados sobre a mesa. Pergaminhos amarelados com caligrafia árabe cuidadosamente traçada, alguns tão frágeis que pareciam suspiros materializados. Uma carta destacava-se entre todas, com tinta mais escura, e uma escrita que reconheceu como dialeto do norte do Líbano. "Precisa de mais alguma coisa, senhor?" perguntou, baixando o olhar respeitosamente. Karim negou com a cabeça, seu olhar ainda perdido no horizonte onde as cúpulas coloniais de Salvador fundiam-se com o céu incendiado pelo ocaso. "Ninguém pode me dar o que eu preciso. Um tradutor que compreenda não apenas as palavras, mas a alma por trás delas." Jandira sentiu um formigamento nos dedos, um antigo anseio que acreditava enterrado sob anos de resignação. Sua mente, educada em linguística antes que as circunstâncias a obrigassem a abandonar a universidade, já estava decodificando inconscientemente os padrões do texto que conseguia ver. "As línguas são como rios, senhor", murmurou sem pensar. "Carregam mais que água, transportam a memória das terras que atravessam." Karim voltou-se para ela, surpreso com aquela inesperada filosofia vinda de sua empregada doméstica. Por um instante, seus olhares se encontraram, olhos obsidianos contra amendoados, antes que ela baixasse a vista novamente. "Observação interessante para alguém que limpa bibliotecas sem ler seus livros", respondeu com uma mistura de curiosidade e desdém. "Se você soubesse quanto já li em silêncio enquanto vocês não olham", pensou ela, mas respondeu com um sorriso educado. "Às vezes, senhor, os tesouros mais valiosos permanecem ocultos à vista de todos." Quando fechou a porta atrás de si, Jandira não podia imaginar que aquela conversa era apenas o primeiro verso de um poema que transformaria duas vidas presas entre mundos distintos. Porque há verdades que, como sementes no deserto, esperam pacientemente a primeira gota de chuva para despertar e revelar a força que sempre contiveram. O sol ainda não havia despontado quando Jandira cruzou o portão do casarão El-Bachir. Era sua rotina diária. Chegar antes de todos para desfrutar do silêncio que logo seria interrompido pelo movimento da equipe. Entretanto,
Naquela madrugada de fevereiro, algo havia mudado. Um impulso inexplicável a guiou até a biblioteca, como se os documentos entrevistos no dia anterior a chamassem em uma linguagem mais antiga que as palavras. A porta cedeu sem ruído, e pela primeira vez nos 3 anos que trabalhava ali, Jandira permitiu-se entrar não como empregada, mas como a linguista que um dia sonhou ser. Seus dedos acariciaram as lombadas de livros em árabe, hebraico, francês e português, uma coleção que revelava a alma cosmopolita e desenraizada de seu dono. "Que segredos você guarda, Karim El-Batir?" sussurrou, permitindo-se a intimidade de pronunciar seu nome em voz alta. Sobre a escrivaninha, os documentos continuavam dispersos, como náufragos de um navio afundado há séculos. Com cuidado reverencial, Jandira aproximou-se deles. A tênue luz que se filtrava pelas janelas iluminava as páginas amareladas. Tomou uma delas, onde reconheceu um poema em árabe clássico. Seus olhos percorreram os traços elegantes, decifrando significados que iam muito além das simples palavras. Era o lamento de uma mãe que sabia que nunca mais veria seu filho. As emoções aprisionadas naquela caligrafia umedeceram seus olhos. Havia aprendido árabe por puro amor ao conhecimento, durante aqueles distantes anos universitários, aperfeiçoando-o depois em solidão com gramáticas antigas e vídeos online. Jamais imaginou que aquele saber, cultivado como um jardim secreto, encontraria um propósito tão íntimo. O som de passos no corredor sobressaltou-a. Rapidamente, deixou o documento em seu lugar e pegou o espanador, fingindo limpar quando a porta se abriu. Karim apareceu no umbral, sua silhueta recortada contra a luz do corredor. Vestia um roupão de seda negra sobre o pijama e, por sua expressão, era evidente que não esperava encontrar ninguém. "O que faz aqui tão cedo?" perguntou, franzindo o senho. "Limpeza profunda, senhor", respondeu ela com naturalidade ensaiada. "A poeira se acumula nos livros antigos." Ele a observou com desconfiança, mas assentiu levemente. "Os documentos sobre a escrivaninha são inestimáveis. Não os toque." "Certamente, senhor." Karim avançou até a janela e afastou as pesadas cortinas, permitindo que a primeira luz do amanhecer inundasse o ambiente. Por um instante, seu rosto suavizou-se, como se o novo dia lhe oferecesse uma trégua momentânea às suas preocupações. "Minha mãe amava os amanheceres", comentou, mais para si mesmo que para ela. Dizia que cada manhã era uma página em branco onde Alá nos permitia escrever novamente nossa história. Jandira conteve o impulso de responder. Compreendia perfeitamente a metáfora, pois sua avó utilizava uma similar sobre como Nossa Senhora Aparecida estendia um novo tecido a cada madrugada. As semelhanças entre culturas aparentemente distantes sempre a haviam fascinado. "O café da manhã estará servido em 1 hora, senhor", disse em vez disso, recuando para a porta. "Espere", deteve-a Karim. "Como se chama? Faz anos que trabalha aqui e mal a noto." A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão significativa, pegou-a de surpresa. Ser invisível havia sido sua estratégia de sobrevivência, uma forma de proteger sua verdadeira essência em um mundo que a havia obrigado a renunciar a seus sonhos. "Jandira Tupinambá, senhor", respondeu, permitindo-se olhá-lo diretamente. "Jandira", repetiu ele, saboreando o nome. "O que significa?" "Abelha que faz mel", na língua tupi-guarani, dos meus ancestrais. Um lampejo de interesse cruzou os olhos de Karim. "As abelhas são as mesmas em Beirute e em Salvador", refletiu. Talvez o único verdadeiramente universal neste mundo fragmentado. Aquele comentário, tão inesperadamente poético, criou uma ponte invisível entre eles. Por um instante, não eram empregador e empregada, mas 2 almas reconhecendo uma dor compartilhada, a de pertencer a múltiplos mundos sem se sentir completamente parte de nenhum. A universalidade das abelhas é um dos consolos mais antigos para os viajantes e os exilados, respondeu Jandira, esquecendo momentaneamente seu papel. Karim olhou-a com renovada atenção, como se uma máscara tivesse caído revelando algo inesperado. Mas o momento rompeu-se quando o mordomo bateu à porta, anunciando uma ligação urgente do Líbano. "Pode se retirar", disse Karim, voltando ao seu tom formal.
Enquanto fechava a porta atrás de si, Jandira compreendeu que algo fundamental havia mudado. Um primeiro obstáculo se apresentava diante dela. Havia revelado um lampejo de seu verdadeiro ser, e agora devia decidir se retornava às sombras ou se atrevia a caminhar em direção à luz, com todos os riscos que isso implicava. Durante as semanas seguintes, Jandira adotou uma rotina clandestina. Cada madrugada, antes que o resto da equipe chegasse, dedicava 45 minutos preciosos a estudar os documentos de Karim. Com a delicadeza de uma restauradora, fotografava discretamente as páginas com seu telefone gasto para traduzi-las durante as noites, na pequena mesa de seu apartamento no subúrbio de Salvador. O que começou como curiosidade transformou-se em obsessão. Os textos revelavam muito mais que simples palavras. Eram fragmentos da alma de uma família dilacerada pela distância e pelas circunstâncias. Cartas de uma mãe que sabia que morreria longe de seu filho. Poemas que tentavam transmitir a essência de uma terra que ele mal recordava. Receitas ancestrais que conectavam gerações através de sabores e aromas. Naquela manhã de março, enquanto traduzia um fragmento particularmente comovente, não ouviu a porta abrir-se. Foi o reflexo de uma sombra sobre o papel que a alertou. Ao levantar o olhar, encontrou Karim observando-a com expressão indecifrável. O tempo pareceu deter-se. Jandira sentiu que o chão se abria sob seus pés, enquanto tentava cobrir disfarçadamente o caderno onde estivera escrevendo. "Bom dia, senhor", disse com voz trêmula. "Eu estava..." As desculpas acumularam-se em sua garganta, mas nenhuma parecia suficientemente convincente. Karim avançou com passos deliberadamente lentos, como um predador espreitando. "Estava lendo meus documentos privados", completou ele, sua voz enganosamente tranquila. "Os mesmos que pedi explicitamente que não tocasse." Jandira não respondeu. Qualquer negativa seria uma mentira evidente. "Sabe o que são estes textos para mim?" continuou ele, tomando um dos pergaminhos com cuidado reverencial. "São a única coisa que me resta de minha mãe. A única coisa que conecta meu presente com um passado que mal recordo." A vulnerabilidade em sua voz surpreendeu Jandira mais que sua ira contida. Pela primeira vez, via o homem por trás da máscara do empresário implacável. "Compreendo o valor das palavras que nos conectam às nossas origens", respondeu ela suavemente. "Não pretendia invadir sua privacidade." "O que pretendia, então?" O desafio em seu olhar era inconfundível. Jandira tomou uma decisão naquele instante. Anos ocultando suas capacidades, minimizando-se para encaixar-se em um mundo que não valorizava seu intelecto. Tudo chegava ao fim nesse momento. "Pretendia ajudar", respondeu, extraindo lentamente seu caderno de debaixo de um livro. "Estive traduzindo alguns dos textos." A incredulidade transformou o rosto de Karim. "Traduzindo? Você?" Aquela pergunta, carregada de preconceitos, acendeu uma centelha de dignidade em Jandira. Sem dizer palavra, tomou o pergaminho das mãos de Karim e começou a ler em voz alta, primeiro no árabe original com perfeita pronúncia e depois em uma tradução para o português que capturava não só o significado, mas a cadência poética do original. O deserto nos ensina que o que parece vazio está na realidade cheio de vida oculta. Assim é meu coração desde que você partiu, meu filho. Um aparente vazio onde floresce, secreta, a esperança de revê-lo. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Karim olhava-a como se estivesse presenciando um milagre ou uma traição, incapaz de reconciliar a mulher à sua frente com a imagem da silenciosa empregada que havia ignorado durante anos. "Quem é você realmente?" perguntou finalmente, sua voz apenas um sussurro. "Sou quem sempre fui", respondeu ela, erguendo-se ligeiramente. "Jandira Tupinambá. Estudei linguística e filologia na UFBA antes que as circunstâncias me obrigassem a abandonar. Falo 6 idiomas, incluindo árabe clássico e dialeto libanês." "E esteve fingindo todo este tempo?" "Estive sobrevivendo", corrigiu ela, "em um mundo onde meus conhecimentos valiam menos que minha capacidade para limpar a poeira dos livros que eu poderia ter escrito." A amargura em suas palavras criou um estranho espelho, no qual Karim pareceu reconhecer-se.
Ele também vivia uma vida dividida, preso entre o sucesso material em um país estrangeiro e o vazio cultural que o consumia por dentro. Mostre-me, disse finalmente, apontando para seu caderno. Mostre-me o que traduziu. Com mãos ligeiramente trêmulas, Jandira entregou-lhe o fruto de suas noites sem sono. Páginas e páginas de traduções meticulosas, acompanhadas de notas sobre contexto cultural, nuances dialetais e referências literárias que explicavam alusões que só um profundo conhecedor da cultura árabe poderia captar. Karim passou as páginas com crescente assombro. Ocasionalmente, levantava o olhar para ela, como se tentasse reconciliar duas imagens incompatíveis: a empregada invisível e a erudita que havia desvelado os segredos mais íntimos de sua herança. «Por que não disse nada?» perguntou finalmente. Jandira esboçou um sorriso triste. Teria acreditado em mim? Ou teria pensado que eu era uma mentirosa tentando se aproveitar do Senhor? A falta de resposta foi suficientemente eloquente. Pode se retirar por hoje, disse finalmente Karim, sua voz neutra, mas seu olhar perturbado. E leve isto. Devolveu-lhe o caderno. Continuaremos esta conversa amanhã. Enquanto saía da biblioteca, Jandira sentiu uma mistura contraditória de alívio e temor. Havia cruzado um limiar do qual não havia retorno. O equilíbrio precário de sua existência havia sido alterado para sempre, e não podia prever se o que viria seria a ruína ou a redenção. O que sabia com certeza era que, pela primeira vez em anos, havia sido verdadeiramente vista. E essa visibilidade, por mais aterradora que fosse, era também profundamente libertadora. A mensagem chegou às 6 da manhã, despertando Jandira de um sono inquieto. Apresente-se em meu escritório às 8h. Não é necessário que realize suas tarefas habituais hoje. A formalidade do texto não revelava nada sobre as intenções de Karim, mas ela sabia que seu futuro dependia daquele encontro. Vestiu-se com especial cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante, que havia reservado para ocasiões especiais que nunca chegavam. Diante do espelho, observou a mulher que havia ocultado sob uniformes e silêncios. Aos 32 anos, Jandira possuía uma beleza tranquila. Olhos grandes cor de âmbar, maçãs do rosto altas que revelavam sua ascendência indígena, e uma presença serena que contrastava com a tempestade interior que agora a agitava. Aconteça o que acontecer, não se desculpe por ser quem você é, disse a si mesma em voz alta, recordando as palavras que sua avó lhe repetia em tupi-guarani durante sua infância. O casarão parecia diferente naquela manhã enquanto atravessava o jardim central. As buganvílias criavam sombras dançantes sobre os mosaicos portugueses e o aroma do jasmim misturava-se com o café recém-preparado. Por um instante, sentiu que via aquele lugar pela primeira vez, como se todos os seus sentidos estivessem aguçados ante a iminência da mudança. A secretária pessoal de Karim recebeu-a com uma mistura de curiosidade e receio. «O Sr. El-Bashir a aguarda», anunciou conduzindo Jandira a um escritório onde nunca havia entrado antes. O espaço era um reflexo perfeito da dualidade de seu dono. Móveis de design contemporâneo contrastavam com antigos tapetes persas. Tecnologia de ponta coexistia com caligrafias árabes emolduradas em prata. E no centro de tudo, atrás de uma imponente escrivaninha de obsidiana, Karim a observava com intensidade analítica. «Sente-se», indicou ele, apontando para uma cadeira à frente de sua escrivaninha. Jandira obedeceu, mantendo as costas retas e o olhar firme apesar do nervosismo que lhe acelerava o pulso. «Passei a noite refletindo sobre nosso encontro de ontem», começou Karim, entrelaçando os dedos sobre a mesa, e revisando algumas de suas traduções com especialistas em Beirute. Ela conteve a respiração. Não havia considerado que ele pudesse verificar seu trabalho. «Eles se surpreenderam», continuou ele, «não apenas com a precisão técnica, mas com a sensibilidade cultural. Você captou nuances que só alguém com profunda compreensão do contexto poderia entender». Fez uma pausa. «Disseram-me que quem traduziu estes textos possui um dom excepcional». O elogio, tão inesperado quanto sincero, desconcertou Jandira. «Obrigada», respondeu simplesmente.
No entanto, continuou Karim, isso não explica por que uma linguista qualificada está limpando minha casa em vez de trabalhar em uma universidade ou em uma editora. A pergunta, embora previsível, abriu uma ferida antiga. Jandira respirou profundamente antes de responder. A vida raramente segue o caminho que planejamos, começou. Meu pai morreu durante meu segundo ano na universidade. Minha mãe adoeceu pouco depois. Tive que abandonar meus estudos para cuidar dela e sustentar meus irmãos mais novos. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Os idiomas não alimentam uma família, quando a necessidade é imediata. Karim assentiu levemente, como se reconhecesse a universalidade daquela verdade. Tentei encontrar trabalho como tradutora, continuou ela. Mas sem diploma e sem contatos, as portas se fecharam. O trabalho doméstico, ao menos, oferece estabilidade. E seus irmãos? Sua mãe. Meus irmãos terminaram seus estudos. Minha mãe faleceu há 3 anos. E mesmo assim continua aqui? A incredulidade em sua voz era evidente. As cicatrizes da pobreza não desaparecem com o tempo, Sr. El-Batir. O medo de voltar a ela se torna uma sombra constante. Algo naquela confissão pareceu ressoar profundamente em Karim. Levantou-se e caminhou até a janela, contemplando a paisagem baiana com expressão pensativa. Tenho uma proposta para você, disse finalmente, voltando-se para ela. Quero contratá-la como tradutora pessoal, exclusivamente para os documentos de minha família. O coração de Jandira deu um salto. Como disse? Busquei durante 3 anos alguém capaz de traduzir estes textos. Contratei os melhores especialistas de Beirute, Cairo e Lisboa. Nenhum capturou a essência como você fez. Retornou à escrivaninha e extraiu um contrato de uma gaveta. Esta é minha oferta. Jandira tomou o documento com mãos ligeiramente trêmulas. A cifra escrita ali a fez conter a respiração. Era 5 vezes seu salário atual. É generoso, murmurou, ainda incrédula. Não é generosidade, é valorização justa de uma habilidade excepcional, corrigiu ele. Estes documentos são minha conexão com um passado que mal recordo. Minha mãe começou a enviá-los quando minha saúde melhorou o suficiente para viajar ao Brasil, como se pressentisse que seu tempo se esgotava. Faleceu antes que eu pudesse visitá-la uma última vez. A vulnerabilidade em sua confissão comoveu Jandira. Pela primeira vez, via o homem por trás do milionário, o filho por trás do empresário. Por que o Brasil? Perguntou ela, genuinamente intrigada. Um sorriso melancólico suavizou o rosto de Karim. Minha mãe era meio brasileira. Conheceu meu pai durante seus estudos em Beirute e nunca voltou a Salvador, mas sempre falou desta cidade como seu verdadeiro lar. Apontou para a janela. Quando adoeci gravemente há 6 anos, os médicos recomendaram um clima mais seco. Lembrei-me de suas histórias e senti que devia vir para cá. Aquela revelação iluminou muitos detalhes que Jandira havia observado no casarão. Os elementos brasileiros sutilmente integrados com a estética árabe, os livros sobre história do Brasil em árabe, as fotografias antigas de Salvador nos corredores. Então, continuou ela, devo entender que deixaria minhas funções atuais? Completamente. Teria seu próprio escritório junto à biblioteca. Seu único trabalho seria traduzir e contextualizar os documentos. Karim fez uma pausa. Há centenas deles. Alguns são correspondência pessoal, outros são documentos históricos de minha família materna que datam do século XIX. É um projeto que levaria meses, talvez anos. A oportunidade que se abria diante dela parecia saída de um sonho. Depois de tanto tempo resignada a uma vida afastada de sua paixão, o destino lhe oferecia uma reviravolta inesperada. Precisa de tempo para pensar? Perguntou Karim diante de seu silêncio. Jandira negou com a cabeça. Aceito, respondeu com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Mas tenho uma condição. As sobrancelhas de Karim arquearam-se com surpresa. Você me impõe condições? Quero respeito, disse ela, sustentando seu olhar. Não apenas pelo meu trabalho, mas pela minha pessoa. Não serei invisível novamente. Por um instante, a expressão de Karim endureceu-se, mas depois inesperadamente sorriu. Parece-me justo, respondeu, estendendo sua mão.
Bem-vinda à sua nova posição, senhorita Tupinambá. Quando suas mãos se encontraram naquele aperto formal, nenhum dos dois podia imaginar como aquele simples contato alteraria o curso de suas vidas, desencadeando uma transformação que transcenderia as barreiras de idioma, cultura e classe social que os separavam. A notícia da promoção de Jandira propagou-se pelo casarão como fogo em palha seca. As reações oscilavam entre a incredulidade e a suspeita, especialmente entre aqueles que trabalhavam ali há anos e nunca haviam visto Karim reconhecer um funcionário dessa maneira. Tradutora pessoal, Dona Jurema, a governanta que havia servido à família El Batir desde sua chegada ao Brasil, olhava-a com ceticismo enquanto Jandira recolhia seus escassos pertences do quarto de serviço. "Menina, onde é que você está se metendo?" Jandira percebia a preocupação genuína por trás da rispidez da mulher. "É uma oportunidade, Ju. Pela primeira vez alguém valoriza o que posso oferecer além das minhas mãos." A mulher mais velha suspirou, ajustando o avental com gesto nervoso. "Só tenha cuidado. Homens poderosos não dão presentes sem esperar algo em troca." Aquela advertência acompanhou Jandira enquanto seguia Karim até o que seria seu novo espaço de trabalho. Um pequeno escritório adjacente à biblioteca, anteriormente usado como depósito, havia sido transformado em tempo recorde. Uma escrivaninha de ipê entalhado ocupava o centro, ladeada por estantes vazias que logo abrigariam dicionários e referências. A janela orientada a leste permitia que a luz matutina banhasse o ambiente, criando uma atmosfera quente e acolhedora. "Espero que seja adequado", comentou Karim enquanto lhe mostrava o espaço. "Pode solicitar qualquer material que necessite para seu trabalho." Jandira percorreu o ambiente com o olhar, absorvendo cada detalhe. Um computador novo, uma luminária de mesa ajustável, uma poltrona de leitura em um canto. Tudo havia sido disposto com uma atenção que a desconcertava. "É perfeito", respondeu sinceramente. "Bem." Karim extraiu uma chave de seu bolso e entregou-a. "Este escritório será seu domínio exclusivo. Ninguém entrará sem sua permissão, nem mesmo o pessoal da limpeza." A sensação da chave em sua mão era estranhamente poderosa. Depois de anos, sentindo-se à mercê das circunstâncias, aquele pequeno objeto metálico simbolizava controle sobre seu espaço, sobre seu tempo. "Começaremos com estes", continuou Karim apontando para uma caixa de madeira lavrada sobre a escrivaninha. "São as cartas mais pessoais de minha mãe. Ela as escreveu durante seu último ano de vida." Jandira aproximou-se da caixa e abriu-a com cuidado reverencial. O aroma de cedro e papel antigo emergiu como um espírito liberado. As cartas, escritas em papel cor de marfim, mostravam uma caligrafia elegante, porém ligeiramente trêmula, revelando talvez a fragilidade física de quem as escreveu. "Posso perguntar por que estes documentos são tão importantes para o senhor?" indagou Jandira, tomando uma das cartas. Karim permaneceu em silêncio por vários segundos. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido toda a pretensão de formalidade empresarial. "Porque não conheci realmente minha mãe", confessou. "Cresci principalmente com meu pai e suas irmãs em Beirute, enquanto ela dividia seu tempo entre hospitais e breves visitas à casa." Fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. "Eu era uma criança doentia, e a tensão de minha condição deteriorou o casamento dos meus pais. Quando eu tinha 12 anos, eles se divorciaram e ela retornou ao norte do Líbano, à casa da família." Jandira escutava atentamente, consciente do privilégio que significava aquela confidência. "Estes documentos", continuou ele, acariciando suavemente a borda da caixa, "são sua tentativa de recuperar os anos perdidos. De me ensinar quem ela realmente era, além das visitas hospitalares e das discussões com meu pai." Um sorriso triste cruzou seu rosto. "Faleceu há 4 anos, antes que pudesse me reunir com ela após minha recuperação." O peso emocional daquela confissão preencheu o ambiente. Jandira compreendeu então que seu trabalho não era simplesmente traduzir palavras, mas reconstruir uma ponte entre um filho e sua mãe, entre um homem e suas raízes perdidas. "Vou tratá-los com o respeito que merecem", prometeu solenemente. Karim assentiu,
recuperando gradualmente sua compostura habitual. Trabalhará diretamente comigo. Pedirei que traduza os textos e depois os discutiremos juntos. Quero entender não apenas as palavras, mas o contexto cultural e as referências que possam me escapar. Certamente. E, acrescentou ele, dirigindo-se à porta, manteremos nossa relação estritamente profissional. O que acontecer neste escritório não será discutido com o resto da equipe. A clareza daquela instrução trouxe à mente de Jandira as palavras de Dona Jurema. Que rumores já estariam circulando sobre sua repentina ascensão? Compreendo perfeitamente, Sr. El-Bashir. Karim, corrigiu ele inesperadamente. Se vamos passar meses decifrando as memórias mais íntimas da minha família, creio que podemos nos permitir usar nossos nomes de batismo, ao menos quando estivermos sozinhos. Aquele pequeno gesto de igualdade surpreendeu-a mais que tudo o anterior. Como desejar. Karim. Quando ele se foi, Jandira permaneceu imóvel no centro de seu novo escritório, sobrecarregada pela rapidez com que sua vida havia mudado. 24 horas antes, limpava silenciosamente os corredores daquele casarão. Agora, segurava em suas mãos a chave que abria não apenas uma porta física, mas também o acesso a um mundo de possibilidades que acreditava perdido para sempre. Com dedos ligeiramente trêmulos, abriu a primeira carta. A voz de uma mulher que nunca conheceu começou a falar-lhe através do tempo e do espaço, em um idioma que havia estudado por puro amor ao conhecimento, sem jamais imaginar que se tornaria a ponte entre um filho e o legado perdido de sua mãe. Querido Karim, começavam todas as cartas. E embora as palavras que seguiam estivessem escritas em árabe, Jandira podia sentir o amor universal que transcendia qualquer barreira linguística ou cultural. O de uma mãe tentando desesperadamente deixar sua marca no coração de um filho antes de desvanecer-se para sempre. Os dias transformaram-se em semanas enquanto Jandira mergulhava no universo íntimo de Amira El-Bashir, nascida Amira dos Santos, nas ruas de paralelepípedos de Salvador, 70 anos atrás. As cartas revelavam uma mulher extraordinária. Educada em literatura clássica árabe e portuguesa, poetisa amadora, observadora aguçada das tradições que havia adotado sem nunca abandonar suas raízes brasileiras. Cada tarde, Jandira e Karim reuniam-se para discutir as traduções do dia. O que começou como sessões formais e tensas foi transformando-se gradualmente em conversas fluidas, onde as barreiras sociais se diluíam ante o poder evocador daqueles textos. Escute isto, disse Jandira uma tarde de abril, enquanto a luz dourada do entardecer baiano filtrava pelos vitrais da biblioteca. O deserto e o sertão compartilham um segredo, meu filho. Ambos parecem lugares de ausência, mas são, na realidade, espaços onde a vida se concentra em sua essência mais pura, resistindo contra toda probabilidade. Como você resistiu quando os médicos perderam a esperança? Karim, sentado na poltrona diante dela, fechou os olhos enquanto absorvia as palavras. Ela sempre encontrava formas de conectar seus dois mundos, murmurou. Lembro que preparava acarajé durante o Ramadã, escandalizando minhas tias paternas. Um sorriso desenhou-se no rosto de Jandira ao imaginar a cena. As tradições são como rios que podem confluir, criando correntes novas e mais poderosas. Filosofia entre traduções, Jandira. O tom de Karim continha um matiz de brincadeira que teria sido impensável semanas atrás. Sua mãe era filósofa à sua maneira, respondeu ela, permitindo-se o tratamento informal que ele havia autorizado, mas que até então havia evitado usar. Escute sua descrição da primeira vez que viu nevar no Líbano. O silêncio da neve lembrou-me o silêncio do pelourinho ao amanhecer. Há lugares e momentos, Karim, onde o tempo se detém e todas as vidas que vivemos se condensam em um só instante de perfeita clareza. Karim inclinou-se para a frente, seus olhos brilhantes com uma emoção contida. Ela nunca me falou assim pessoalmente, era mais prática, mais centrada em minha saúde, em meus medicamentos, em me proteger. Às vezes escrevemos o que não nos atrevemos a dizer em voz alta, refletiu Jandira. A página torna-se confessionário e espelho. Algo naquela observação pareceu ressoar profundamente em Karim. Levantou-se e caminhou até a janela,
sua silhueta recortada contra o céu incendiado pelo ocaso. "Sabe qual foi minha doença?" perguntou subitamente. Jandira negou com a cabeça. Nunca havia querido indagar em detalhes que ele não oferecesse voluntariamente. "Leucemia, diagnosticada quando eu tinha 8 anos. Sua voz soava distante, como se falasse do passado. "Os médicos me deram 6 meses. Minha mãe recusou-se a aceitar. Investigou tratamentos experimentais. Convenceu especialistas a me aceitarem em protocolos de pesquisa. Vendeu suas joias de família para pagar terapias não cobertas pelo nosso seguro." Fez uma pausa, sua respiração ligeiramente entrecortada pela intensidade da recordação. "Sobrevivi, contra todas as probabilidades. Mas o preço foi alto. O casamento dos meus pais não resistiu à pressão. Meu pai era um homem prático que acreditava em aceitar o destino com dignidade. Minha mãe era fogo puro, disposta a desafiar o próprio Alá para me salvar." Jandira permaneceu em silêncio, consciente do privilégio que significava aquela confidência. "Quando me recuperei o suficiente para viajar", continuou Karim, ela já havia retornado à sua aldeia natal no Líbano. "Víamo-nos 2 vezes por ano. Conversas superficiais, presentes caros, uma relação construída sobre ausências e mal-entendidos." Voltou-se para Jandira, seu rosto transformado por uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto. "E agora descubro, através das suas traduções, uma mulher que nunca conheci. Uma poetisa, uma filósofa, uma mãe que guardou suas palavras mais belas para cartas que não pude ler até depois de sua morte." A tristeza em sua voz comoveu Jandira profundamente. Sem pensar, levantou-se e caminhou até ele. "Mas está lendo-as agora", disse suavemente. Ela sabia que este momento chegaria. Estava esperando por você nestas páginas. Seus olhares se encontraram, e por um instante, a distância social e cultural que os separava pareceu dissolver-se completamente. Eram simplesmente 2 seres humanos reconhecendo uma dor compartilhada, a das conexões interrompidas e das palavras não ditas. O momento rompeu-se quando o mordomo bateu à porta, anunciando uma ligação urgente de Beirute. Karim afastou-se rapidamente, como despertando de um transe. "Continuaremos amanhã", disse, recuperando seu tom profissional. "Quero que traduza o caderno azul que está na 2ª gaveta da minha escrivaninha. Contém poemas que minha mãe escreveu durante sua juventude no Brasil." Enquanto o via afastar-se, Jandira compreendeu que algo fundamental havia mudado entre eles. As palavras de Amira haviam começado a construir uma ponte invisível que conectava 2 almas aparentemente distantes, mas unidas por uma sensibilidade compartilhada diante da beleza e da dor. Ao retornar ao seu apartamento naquela noite, surpreendeu-se cantarolando uma antiga canção que sua avó cantava enquanto preparava mingau de tapioca. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida avançava em direção a um destino que, embora incerto, prometia muito mais que a mera sobrevivência à qual havia se resignado. O que não podia prever era a tempestade que se aproximava, um vendaval que poria à prova os frágeis alicerces daquela inesperada conexão que começava a florescer entre a tradutora e o herdeiro de 2 culturas divididas pela distância, mas unidas pela linguagem universal do coração. Maio trouxe consigo o calor intenso que precedia a temporada de chuvas em Salvador. No casarão El Bahir, os pátios internos convertiam-se em oásis frescos, onde as buganvílias explodiam em cascatas de cor fúcsia e laranja. Jandira havia desenvolvido o costume de trabalhar algumas horas nesses espaços, sentada junto à fonte central, cujo murmúrio constante lembrava-lhe o fluir das palavras entre idiomas. Naquela manhã, enquanto traduzia uma passagem particularmente emotiva sobre a primeira visita de Amira à mesquita dos Omíadas em Damasco, a voz de Karim sobressaltou-a. "Minha mãe sempre chorava ao descrever esse lugar", comentou, observando por cima do ombro de Jandira. "Dizia que era onde o céu e a terra conversavam em sussurros." Jandira sorriu, reconhecendo a mesma frase no texto que estava traduzindo. "É exatamente o que ela escreve aqui. Como você se lembrou com tanta precisão? Algumas palavras gravam-se mais profundamente que outras."
Karim sentou-se na borda da fonte, a água projetando reflexos dançantes sobre seu rosto. Precisamos conversar. Algo em seu tom alertou Jandira. Durante as últimas semanas haviam desenvolvido uma rotina confortável, quase íntima, compartilhando descobertas e reflexões. Mas agora, a formalidade havia retornado à sua voz. Aconteceu algo com as traduções? Perguntou, fechando cuidadosamente o caderno. Não, seu trabalho é impecável. Karim extraiu um envelope de seu paletó. É sobre isto. Jandira tomou o envelope com cautela. Continha um convite elegantemente impresso. A Fundação Cultural Líbano-Brasileira tem a honra de convidá-lo para a inauguração da exposição Pontes entre Desertos, Diálogo entre Duas Terras, na próxima sexta-feira, 15 de maio. Não entendo, murmurou Jandira, confusa pela formalidade do documento. Sou o patrocinador principal desta exposição, explicou Karim. Será baseada em grande parte nos documentos de minha mãe que você tem traduzido. Quero que me acompanhe, não apenas como convidada, mas como colaboradora reconhecida do projeto. A proposta a deixou momentaneamente sem palavras. Assistir a um evento cultural de alto nível, ser apresentada publicamente como colaboradora de Karim El-Batir, era um reconhecimento que nem em seus sonhos mais otimistas havia imaginado. Eu não sei o que dizer, balbuciou finalmente. Diga que sim, respondeu ele com um sorriso que raramente mostrava. Seu trabalho merece ser reconhecido. A alegria inicial começou a misturar-se com uma inquietação crescente. Quem estará presente? A elite cultural de Salvador, diplomatas libaneses, acadêmicos. Karim deteve-se ao notar sua expressão. Qual é o problema? Jandira respirou profundamente, buscando as palavras adequadas para explicar seu dilema. Karim, até há um mês eu limpava os banheiros de muitas dessas pessoas quando vinham às suas recepções. Como acha que reagirão ao me ver apresentada como sua colaboradora intelectual? A incompreensão no rosto de Karim revelava o abismo social que, apesar de sua crescente proximidade, ainda existia entre eles. Seu trabalho fala por si mesmo, não importa o que fazia antes. No seu mundo, talvez. No meu, os rótulos aderem à pele como tatuagens. Jandira levantou-se, subitamente consciente da disparidade entre eles. Nem todos têm o privilégio de se reinventar tão facilmente. Karim franziu o senho, visivelmente irritado pela primeira vez desde que começaram a trabalhar juntos. Acha que minha vida foi fácil? Que não tive que lutar para ser respeitado como um empresário árabe no Brasil? Não compare seu tipo de luta com a minha, respondeu ela, sua voz tensa, mas controlada. Você chegou aqui com capital, educação e o respaldo de um sobrenome poderoso. Eu passei a vida sendo invisível para pessoas como você. As palavras flutuaram entre eles, como fragmentos de cristal quebrado. Karim levantou-se, seu rosto uma máscara impenetrável. Pensei que valorizaria a oportunidade de ser reconhecida por seu talento, disse finalmente. Claramente me enganei. Antes que Jandira pudesse responder, uma terceira voz interrompeu a tensão. Interrompo algo importante, querido. Uma mulher elegante de uns 40 anos avançava pelo pátio, seus saltos repicando ritmicamente sobre as lajes de pedra. Alta, esbelta, com um vestido de estilista que realçava sua figura e um penteado impecável que emoldurava traços aristocráticos, exalava o tipo de confiança que só outorga uma vida de privilégios. Yasmin, respondeu Karim, seu tom mudando instantaneamente para um de cortesia formal. Não a esperava até amanhã. Quis fazer-lhe uma surpresa. A mulher depositou um beijo calculadamente casual na bochecha de Karim, antes de voltar-se para Jandira com curiosidade apenas disfarçada. E esta senhorita é Jandira Tupinambá, minha tradutora, apresentou Karim com um tom neutro que apagou em um instante todas as semanas de crescente cumplicidade. Jandira, apresento-lhe Yasmin Haddad, minha noiva. O mundo pareceu deter-se momentaneamente. Jandira sentiu que o chão desvanecia-se sob seus pés enquanto processava aquela palavra. Noiva. Em nenhuma de suas conversas, em nenhum dos documentos traduzidos, jamais havia aparecido menção alguma a um compromisso matrimonial.
Um prazer conhecê-la, Jandira, disse Yasmin com um sorriso perfeito que não alcançava seus olhos. Karim me falou sobre seu trabalho. O tom condescendente não passou despercebido para Jandira, que respondeu com uma formalidade defensiva. O prazer é meu, senhorita Haddad. Se me dão licença, devo continuar com minhas traduções. Recolheu seus materiais rapidamente, evitando olhar diretamente para Karim. Com respeito ao convite, senhor El-Bashir, acrescentou, retornando deliberadamente ao tratamento formal, agradecerei tempo para considerá-lo. Enquanto se afastava pelo corredor, podia sentir seus olhares cravados em suas costas. A voz de Yasmin flutuou no ar, enganosamente doce. Desde quando contrata tradutoras tão jovens, querido? Pensei que preferisse acadêmicos com décadas de experiência. Jandira não esperou para escutar a resposta de Karim. Entrou em seu escritório e fechou a porta, apoiando-se contra ela enquanto tentava controlar o turbilhão de emoções contraditórias que a invadiam. Como havia sido tão ingênua? Certamente um homem como Karim El-Bashir teria uma noiva de seu mesmo nível social e cultural. Certamente, seu interesse nela era estritamente profissional, apesar da crescente camaradagem que havia interpretado erroneamente. O que mais lhe doía, entretanto, não era a aparição de Yasmin, mas a mudança instantânea na atitude de Karim, a facilidade com que havia voltado a colocá-la em seu lugar. Minha tradutora, uma funcionária a mais, um recurso útil, mas prescindível. Com mãos trêmulas abriu novamente o caderno onde trabalhava. As palavras de Amira pareciam falar-lhe diretamente. Há portas que se abrem brevemente entre mundos diferentes, permitindo-nos vislumbrar possibilidades que não nos pertencem. A sabedoria consiste em reconhecer quando devemos recuar antes que o limiar se feche e fiquemos presos entre duas realidades, sem pertencer a nenhuma. Nunca antes uma tradução havia ressoado tão profundamente em seu interior. Porque nesse momento, Jandira Tupinambá sentia-se exatamente assim, suspensa entre dois mundos, sem pertencer realmente a nenhum deles. Os 3 dias seguintes foram um exercício de evitação calculada. Jandira chegava cedo ao casarão, trancava-se em seu escritório e saía unicamente quando estava segura de que Karim e sua noiva não estariam nos espaços comuns. Deixava as traduções completadas em uma bandeja sobre a escrivaninha da biblioteca e recolhia os novos documentos sem trocar palavra com ninguém além do pessoal de serviço. Em algum momento daquela estranha dança de ausências, encontrou uma nota escrita com a caligrafia angulosa de Karim. Precisamos falar sobre a exposição. K. Ignorou-a deliberadamente, concentrando-se em seu trabalho com uma intensidade quase febril, como se as palavras de Amira pudessem construir um refúgio contra a confusão que a atormentava. Na tarde do 4º dia, enquanto traduzia uma passagem particularmente comovente sobre a experiência de Amira como estrangeira no Líbano, a porta de seu escritório abriu-se sem aviso prévio. Karim entrou, sua expressão uma mistura de determinação e desconforto. Você tem me evitado, afirmou sem preâmbulos. Jandira levantou o olhar de seus papéis com estudada indiferença. Tenho trabalhado como corresponde à minha posição. Deixou sem resposta minha nota. Não achei que requeresse resposta. Minha posição a respeito da exposição não mudou. Karim fechou a porta e avançou até ficar diante de sua escrivaninha. Por que está agindo assim? A pergunta tão direta e aparentemente ingênua acendeu uma centelha de indignação em Jandira. Sério que me pergunta isso? Depois de ocultar-me informação fundamental sobre sua vida, depois de apresentar-me a sua noiva como se fosse um detalhe insignificante que esqueceu de mencionar durante nossas semanas de trabalho conjunto? Minha vida pessoal não tem relação com nosso trabalho, respondeu ele com tom defensivo. Tudo tem relação quando trabalhamos com material tão íntimo. Jandira levantou-se, incapaz de conter sua frustração. Passei meses mergulhada na vida de sua família, nos pensamentos mais profundos de sua mãe, criando um vínculo que pensei ser de confiança mútua, e descubro por acaso que está comprometido com uma mulher que me olha como se eu fosse parte da mobília. Karim desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Meu compromisso com Yasmin é complicado.
Um acordo entre famílias que foi postergado várias vezes. Um casamento arranjado? A surpresa momentaneamente deslocou a raiva de Jandira. Pensei que essas tradições... Não é exatamente arranjado, interrompeu ele. Nossas famílias têm vínculos comerciais há gerações. O casamento consolidaria essas alianças. Tem sido a expectativa desde que éramos adolescentes. E você o deseja? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Quando Karim finalmente respondeu, sua voz havia perdido toda a pretensão de autoridade. Desejo e dever raramente coincidem em meu mundo, Jandira. Aquela confissão tão honesta e vulnerável desarmou momentaneamente sua indignação. Pela primeira vez, via claramente as jaulas invisíveis que também aprisionavam Karim, diferentes das suas, mas igualmente constritivas. É por isso que nunca a mencionou em nossas conversas? Perguntou mais suavemente. Talvez. Karim passou uma mão pelo cabelo, um gesto inusualmente descomposto para ele. Ou talvez porque quando estou com você, traduzindo as palavras de minha mãe, conectando-me com minhas raízes brasileiras, sinto-me diferente, como se fosse possível ser outra versão de mim mesmo. A honestidade daquela resposta criou um novo tipo de tensão entre eles, uma que nenhum parecia preparado para enfrentar. Karim, A porta abriu-se novamente, interrompendo o que Jandira estava prestes a dizer. Yasmin apareceu no umbral, elegante como sempre em um vestido cor de marfim que contrastava com sua pele olivácea. Aqui está você, querido. Procurei-o por toda a casa. Seu olhar pousou em Jandira com fria avaliação. Interrompo algo importante. Estávamos discutindo detalhes da exposição, respondeu Karim, recuperando instantaneamente sua máscara de controle. Ah, sim, a famosa exposição. Yasmin avançou até a escrivaninha e pegou uma das traduções, examinando-a com desinteresse calculado. Sabe, acabei de falar com Jamal Nassar. Ele está disposto a enviar seu melhor tradutor de Beirute para a apresentação. Tem doutorados em literatura árabe clássica e dialetologia libanesa. A mensagem implícita era claramente audível. Não precisamos desta mulher. Temos acesso a verdadeiros profissionais. Jandira sentiu como o calor subia às suas bochechas, mas manteve a compostura. Parece a pessoa ideal para responder perguntas técnicas durante o evento, respondeu com um sorriso educado. Embora duvide que tenha captado as nuances do português baiano que Amira incorporava à sua escrita, as referências a tradições brasileiras entrelaçadas com a poesia árabe. Yasmin entreabriu ligeiramente os olhos, reconhecendo o sutil desafio. Os verdadeiros eruditos podem captar qualquer nuance cultural se têm a formação adequada. Sem dúvida, concedeu Jandira, como também podem passar por alto o que nunca experimentaram pessoalmente. A nostalgia pelos entardeceres sobre o elevador Lacerda, o aroma do acarajé misturado com recordações de jasmim libanês, experiências que formam o tecido emocional da escrita de Amira. Karim observava o intercâmbio com uma mistura de fascinação e alarme. Nunca havia visto Jandira defender seu território intelectual com tanta ferocidade, nem Yasmin tão claramente deslocada por alguém que considerava inferior. Está ficando tarde, interveio finalmente. Deveríamos nos preparar para o jantar com o embaixador. Yasmin assentiu, recompondo-se rapidamente. Certamente. Um prazer vê-la novamente, Jandira. Estou segura de que sua perspectiva tem sido muito valiosa para este projeto. Quando a porta fechou-se atrás deles, Jandira desabou em sua cadeira, esgotada pelo esforço de manter a compostura. A tensão acumulada durante dias liberou-se em forma de lágrimas silenciosas que se recusou a reconhecer, secando-as furiosamente com o dorso da mão. O que estava fazendo? Por que sentia esta pontada de dor ao ver Karim com sua noiva? Em que momento havia permitido que a relação profissional se contaminasse com emoções que não tinham lugar em seu mundo? Com movimentos mecânicos, começou a guardar seus materiais de trabalho. Necessitava de distância, ar fresco, a oportunidade de recalibrar os limites que haviam se tornado perigosamente difusos. Ao abrir sua bolsa, um objeto deslizou até o chão, o convite para a exposição. Recolheu-o,
observando o elegante papel e a caligrafia dourada que anunciavam um evento ao qual sabia que não pertencia. O problema não é que não me respeitem como profissional, murmurou para si mesma, recordando as palavras de sua avó. O problema é que esqueci de respeitar a mim mesma. Com decisão repentina, tomou um papel e escreveu uma nota breve. Preciso de alguns dias para atender assuntos pessoais. Continuarei as traduções de casa e as entregarei pontualmente. Jorte, enquanto caminhava para a saída do casarão, sentiu uma estranha mistura de liberação e perda. Algo havia se quebrado naqueles últimos dias, algo mais valioso que o cristal mais fino, a ilusão de que podia existir um espaço onde as diferenças entre ela e Karim não importassem, onde fossem simplesmente duas pessoas unidas pela magia das palavras que traduziam juntos. O que não podia prever era que às vezes é necessário que algo se quebre completamente para que possa ser reconstruído de uma forma mais verdadeira e duradoura. O pequeno apartamento de Jandira, no subúrbio de Salvador, parecia mais apertado que nunca depois dos espaçosos ambientes do casarão El Batir. As paredes amareladas, os móveis desgastados mas dignos, os livros amontoados em estantes improvisadas. Tudo parecia pertencer a uma vida anterior, uma que agora contemplava como quem olha um retrato alheio. 3 dias haviam passado desde sua abrupta saída. 3 dias de trabalho intenso nas traduções que enviava pontualmente através de um mensageiro, evitando qualquer contato direto. 3 dias examinando seus sentimentos com a mesma meticulosidade que aplicava ao decifrar dialetos árabes. Naquela manhã de sábado, enquanto preparava café na pequena cozinha, a campainha soou inesperadamente. Ao abrir a porta, encontrou sua irmã mais nova, Iracema, sorrindo amplamente com uma sacola de pães doces na mão. Surpresa! Venho inspecionar porque minha bem-sucedida irmã linguista não responde minhas mensagens há dias. Jandira abraçou-a com força, subitamente consciente de quanto necessitava daquela presença familiar. Aos 26 anos, Iracema irradiava a energia e otimismo que Jandira sentia ter perdido em algum ponto do caminho. Entre, disse, abrindo espaço na pequena sala. Estava fazendo café. Iracema depositou os pães sobre a mesa e observou o apartamento com um olhar crítico. Este lugar parece uma biblioteca que explodiu. São todos estes dicionários de árabe. E o que são esses pergaminhos? Você parece uma arqueóloga em plena investigação. Trabalho, respondeu Jandira secamente, servindo o café em 2 xícaras desiguais. Trabalho que a mantém desaparecida e com olheiras até o chão. Iracema tomou um gole de café e olhou-a diretamente. Vai me contar o que está acontecendo realmente? Havia algo na franqueza de sua irmã que sempre derrubava as defesas de Jandira. Suspirando, deixou-se cair no velho sofá. Me apaixonei por alguém impossível, confessou, pronunciando em voz alta pela primeira vez o que estivera evitando reconhecer até para si mesma. Iracema assobiou suavemente. Seu chefe? O milionário árabe? Tão óbvio assim? Você fala dele constantemente desde que começou o novo cargo. Karim disse isto. Karim acredita naquilo. Não precisa ser gênio para conectar os pontos. Jandira cobriu o rosto com as mãos. É absurdo, eu sei. Ele está noivo de uma mulher perfeita do mesmo círculo social. Eu sou apenas a tradutora. A tradutora excepcional que conseguiu o que nenhum acadêmico pomposo conseguiu, corrigiu Iracema, sentando-se junto a ela. Ele a tratou mal? Fez você se sentir inferior? Não. Jandira refletiu sobre os meses compartilhados. Ao contrário, tem me tratado como uma igual intelectualmente. Temos tido conversas maravilhosas sobre literatura, filosofia, o significado de pertencer a múltiplas culturas. Então, qual é exatamente o problema? O problema é a realidade, Iracema. Jandira levantou-se, incapaz de conter sua frustração. Ele vive em um casarão com equipe de serviço. Eu em um apartamento onde mal entra luz. Ele frequenta galas com embaixadores. Eu mal posso me permitir um vestido novo a cada ano. Ele pertence a um mundo onde pessoas como eu são invisíveis. Iracema observou sua irmã com uma mistura de compaixão e exasperação. Sabe qual é seu verdadeiro problema, Jan? Que continua se definindo pelo que não tem
em vez de pelo que é. É fácil dizer isso quando não se experimentou o que é ser tratada como mobília por pessoas que a consideram inferior. Não, não é fácil. A voz de Iracema adquiriu um tom sério incomum nela. Acha que não sei o que é sentir-se invisível? Ser a irmã mais nova da brilhante Jandira, a que teve que abandonar seus estudos para que eu pudesse completar os meus? A que sacrificou seus sonhos para que outros pudéssemos perseguir os nossos? Aquelas palavras impactaram Jandira como um tapa. Jamais havia considerado que seus sacrifícios pudessem ser uma carga emocional para sua irmã. Iracema, eu nunca... Eu sei, interrompeu sua irmã com suavidade. Nunca quis me fazer sentir assim. Mas os sacrifícios têm consequências inesperadas, Jan. Convenceram você de que não merece mais que migalhas de felicidade, que aspirar a algo melhor é pretensioso. Jandira deixou-se cair novamente no sofá, sobrecarregada pela perspectiva que sua irmã lhe oferecia. Seria possível que tivesse construído sua própria jaula, tão restritiva quanto as barreiras sociais que tanto ressentia? E o que sugere que eu faça? Aparecer na exposição como se tivesse direito de estar lá? Fingir que as diferenças entre Karim e eu não existem? Iracema tomou as mãos de sua irmã entre as suas. Sugiro que se apresente como quem realmente é, uma mulher brilhante que conquistou idiomas que a maioria nem sequer consegue pronunciar, que deixe de se desculpar por ocupar espaço em ambientes onde outros nasceram com direito a estar. Não é tão simples. Nunca é. Iracema levantou-se e dirigiu-se ao pequeno armário de sua irmã, abrindo-o sem cerimônias. O que ia usar para essa exposição antes de decidir fugir? Não estou fugindo, protestou Jandira debilmente. Claro que está. Iracema remexeu entre as escassas peças. E eu entendo. É aterrorizante arriscar-se a ser visível quando se encontrou segurança nas sombras. Mas, Jan, não está cansada de viver pela metade? A pergunta ressoou no pequeno apartamento como um eco multiplicado. Estava vivendo pela metade? Havia convertido a resignação em uma virtude para justificar seu medo de aspirar a mais? Não tenho nada apropriado para um evento assim, murmurou, evadindo a pergunta mais profunda. Isso tem fácil solução. Iracema pegou seu telefone com um sorriso determinado. Mariana, minha colega de apartamento, trabalha em uma boutique. Tenho certeza de que pode nos emprestar algo espetacular. Iracema, não posso me permitir. Não falei em comprar, falei em pedir emprestado. O sorriso de Iracema ampliou-se. Além disso, será meu presente por todos esses anos em que você pagou meus livros escolares enquanto usava fotocópias gastas. Jandira quis protestar, mas algo na determinação de sua irmã a deteve. Talvez fosse hora de permitir-se receber em vez de sempre dar. De arriscar-se a ser visível depois de anos nas sombras. Supondo que eu vá, disse finalmente. O que mudaria? Karim continua noivo. Eu continuo sendo a funcionária que traduzia documentos. Iracema sentou-se novamente junto a ela, seu rosto inusualmente sério. Não se trata de mudar a situação dele, Jan. Trata-se de honrar seu trabalho, de reclamar seu espaço, de ser reconhecida publicamente pelo que conseguiu, independentemente do que aconteça com ele. Pela primeira vez em dias, Jandira sentiu que algo se afrouxava em seu peito. A perspectiva de sua irmã lhe oferecia um caminho que não havia considerado. Comparecer à exposição não como uma tentativa desesperada de pertencer ao mundo de Karim, mas como uma afirmação de seu próprio valor. Talvez você tenha razão, concedeu finalmente. Claro que tenho. Iracema voltou ao seu tom leve habitual. Agora vamos terminar este café e depois iremos procurar um vestido que faça com que todos nessa galeria se perguntem quem é essa mulher extraordinária que domina idiomas que eles mal conseguem pronunciar. Enquanto sua irmã continuava falando animadamente sobre sapatos e penteados, Jandira contemplou os documentos espalhados sobre sua mesa de trabalho. As palavras de Amira pareciam ressoar com nova clareza. A verdadeira viagem não é a que fazemos a terras distantes, mas o percurso desde quem acreditamos ser até quem realmente somos. E esse caminho, meu filho, é o mais aterrorizante e gratificante de todos. Talvez fosse hora de empreender essa viagem, por mais incerto que fosse seu destino.
A Galeria Duas Culturas resplandecia, sob as luzes estrategicamente colocadas para realçar os documentos, fotografias e artefatos que compunham a exposição Pontes entre Desertos. A elite cultural e social de Salvador misturava-se com diplomatas libaneses e acadêmicos, criando um murmúrio constante de conversas em português, árabe e francês. Jandira permaneceu alguns minutos na entrada, reunindo a coragem para avançar. O vestido verde-jade que Iracema havia conseguido abraçava sua figura com elegância sóbria, mas inegável. Seu cabelo, habitualmente preso em uma trança prática, caía em ondas suaves sobre seus ombros. Sentia-se como uma atriz, prestes a interpretar um papel para o qual não estava segura de estar preparada. Respire, disse a si mesma. Este é seu trabalho tanto quanto o de qualquer pessoa. Com determinação renovada, cruzou as portas de vidro. Imediatamente, sentiu o peso de olhares curiosos. Alguns a reconheciam vagamente, mas não conseguiam situá-la. Outros, antigos empregadores, observavam-na com desconcerto ao vê-la em um contexto tão diferente do habitual. A primeira vitrine que encontrou mostrava uma série de cartas abertas de tal maneira que podiam ser lidas tanto o original em árabe quanto a tradução para o português. Suas traduções. Embora não aparecesse seu nome, reconhecia cada palavra, cada estilo que havia escolhido cuidadosamente para capturar a voz única de Amira. Trabalho impressionante, não acha? Jandira voltou-se para encontrar-se com um homem mais velho de aspecto distinto que observava os documentos com genuíno interesse. A tradutora captou algo mais que palavras, continuou ele. Preservou a alma do texto original. Obrigada, respondeu Jandira sem pensar. O homem olhou-a com surpresa. É você a tradutora. Pensei que El-Bashir havia contratado alguém de Beirute. Sou Jandira Tupinambá, apresentou-se, estendendo sua mão com uma confiança que não sabia que possuía. E sim, realizei as traduções. Dr. Eduardo Gomes, Universidade de São Paulo, respondeu ele apertando sua mão com renovado interesse. Especialista em literatura árabe medieval. Seu trabalho com os dialetalismos libaneses é fascinante. Onde estudou? A pergunta que tanto havia temido chegava nos primeiros 5 minutos. Jandira respirou profundamente, recordando as palavras de sua irmã. Deixe de se desculpar por ocupar espaço. Comecei na UFBA, mas a maior parte de minha formação foi autodidata, respondeu com sinceridade. Meu interesse pelos dialetos árabes surgiu de forma orgânica enquanto estudava textos clássicos. Para sua surpresa, o acadêmico não mostrou desdém, mas genuína curiosidade. Logo se encontraram imersos em uma conversa sobre as particularidades do árabe libanês e suas influências siríacas e francesas. Outros especialistas uniram-se gradualmente ao grupo, atraídos pela discussão. Pela primeira vez em sua vida, Jandira experimentava o que significava ser valorizada exclusivamente por seu intelecto e conhecimentos, sem que sua origem ou posição social fossem sequer consideradas. Foi no meio daquela conversa que o viu. Karim encontrava-se no outro extremo do salão, elegante em um terno escuro que realçava sua presença naturalmente imponente. Ao seu lado, Yasmin resplandecia em um vestido dourado que capturava a luz como se fosse feito de sol líquido. Formavam um casal perfeito, a encarnação da elegância cosmopolita que transcendia fronteiras culturais. Karim examinava a sala com expressão tensa quando seu olhar encontrou o de Jandira. A surpresa transformou instantaneamente seu rosto, seguida por algo mais complexo. Alívio? Alegria? Confusão? Antes que pudesse decifrá-lo, Yasmin reclamou sua atenção e o momento se rompeu. Senhorita Tupinambá, chamou-a o Dr. Gomes. Gostaria de apresentá-la a alguns colegas que estariam interessados em conhecer seus métodos de tradução cultural. Jandira deixou-se guiar através da galeria, consciente do olhar de Karim seguindo-a intermitentemente. Cada vitrine mostrava aspectos diferentes da vida de Amira. Sua infância em Salvador, seus estudos em Beirute, onde conheceu o pai de Karim, sua vida como estrangeira no Líbano, suas reflexões sobre a dualidade cultural. As fotografias
revelavam uma mulher de beleza serena com olhos intensamente similares aos de seu filho, sempre com uma expressão ligeiramente melancólica, mesmo quando sorria. Ao chegar à sessão final, Jandira deteve-se bruscamente. Sob o título A Linguagem do Coração, exibia-se uma seleção de poemas escritos por Amira durante seu último ano de vida. Junto a cada original aparecia sua tradução, e abaixo, para sua absoluta surpresa, um pequeno texto. Traduções realizadas por Jandira Tupinambá, linguista especializada em dialetos árabes e português brasileiro. Sua extraordinária sensibilidade cultural permitiu preservar tanto o significado quanto a ressonância emocional destes textos íntimos. Ver seu nome ali, reconhecido publicamente, provocou um nó em sua garganta. Quando Karim havia adicionado aquela nota? Antes ou depois de sua partida abrupta? Ah, aqui está você. A voz de Karim sobressaltou-a. De alguma maneira, havia conseguido separar-se do grupo que o rodeava para aproximar-se dela. Você veio, disse simplesmente, sua voz contendo uma mistura de alívio e algo mais profundo que Jandira não se atrevia a nomear. Meu trabalho está aqui, respondeu ela, apontando para as vitrines. Não podia faltar. Não é apenas seu trabalho, é parte de você. Karim observou a vitrine com os poemas. Estes fragmentos da alma de minha mãe, ninguém mais poderia tê-los traduzido como você fez. O elogio, tão direto e sincero, desarmou-a momentaneamente. Obrigada por incluir meu nome, disse finalmente. Era o correto. O que devia ter feito desde o princípio. Um silêncio carregado de palavras não ditas instalou-se entre eles. Jandira podia sentir os olhares curiosos de alguns convidados, perguntando-se quem era esta mulher desconhecida que conversava com tanta familiaridade com o anfitrião. Sua noiva está procurando por você, disse finalmente, indicando com um gesto em direção a Yasmin, que efetivamente os observava à distância com expressão indecifrável. Ex-noiva, corrigiu Karim em voz baixa. Jandira olhou-o com incredulidade. O quê? Rompemos o noivado há 2 dias. A notícia a deixou momentaneamente sem palavras. Yasmin continuava ali, radiante e aparentemente confortável em seu papel de acompanhante. Ela insistiu em comparecer para evitar especulações imediatas, explicou Karim, interpretando corretamente sua confusão. O rompimento será anunciado formalmente na próxima semana. Karim, eu sinto muito. As palavras soavam ocas mesmo para ela. Não sinta. Seu olhar intensificou-se. Foi uma decisão longamente postergada. O noivado existia principalmente para satisfazer expectativas familiares e comerciais, não por amor genuíno. O que aconteceu? Por que agora? Karim desviou o olhar brevemente como reunindo coragem. Estes meses trabalhando com você, vendo como você mergulhava no mundo de minha mãe, como compreendia aspectos dela que nem eu mesmo havia captado, me fizeram questionar muitas coisas. Fez uma pausa. Principalmente, me fizeram perguntar por que estava disposto a sacrificar a possibilidade de uma conexão verdadeira para manter aparências e tradições que nem mesmo minha mãe respeitou em seu momento. A implicação de suas palavras flutuava entre eles, ainda frágil demais para ser nomeada diretamente. Senhor El-Batir, interrompeu um assistente nervoso, o embaixador libanês deseja dirigir algumas palavras e solicita sua presença. Karim assentiu, visivelmente frustrado pela interrupção. Conversaremos depois, prometeu a Jandira. Por favor, fique até o final. Enquanto o via afastar-se, Jandira tentava processar o que acabava de ouvir. Havia rompido seu noivado por ela, ou simplesmente havia sido o catalisador que acelerou uma decisão já amadurecida. As 2 horas seguintes passaram em uma névoa de conversas, apresentações e análises dos documentos expostos. Para sua surpresa, Jandira encontrou-se confortavelmente imersa em discussões acadêmicas, seu conhecimento ganhando-lhe o respeito imediato de especialistas que inicialmente a haviam olhado com ceticismo. Quando o evento começou a dispersar-se, Yasmin aproximou-se inesperadamente dela. A tensão foi imediata, mas o rosto da mulher não mostrava hostilidade, e sim uma curiosa resignação. Exposição impressionante, comentou Yasmin, observando os documentos.
Agora entendo por que Karim estava tão cativado por seu trabalho. Jandira manteve a compostura, insegura sobre como responder. Os textos de Amira são extraordinários por si mesmos. Talvez. Yasmin estudou-a detidamente. Mas você viu algo neles que ninguém mais havia captado. Viu a dualidade com que Karim tem lutado para reconciliar toda a vida. A franqueza daquele comentário surpreendeu Jandira. Não pretendia interferir em suas vidas. Eu sei. Um sorriso triste cruzou o rosto de Yasmin. O irônico é que Karim e eu poderíamos ter sido perfeitamente felizes se ele nunca tivesse conhecido o que significa uma conexão genuína. Fez uma pausa. Sempre soube que nosso noivado era mais prático que apaixonado. Aceitava-o porque assim funcionam as coisas em nosso mundo. Mas todos merecemos mais que a mera conveniência, completou Jandira suavemente. Yasmin assentiu, uma nova compreensão formando-se entre as duas mulheres. Exatamente. Afastou-se um passo. Cuide dele. Sob toda essa fachada de controle, há um homem que nunca sentiu que pertence completamente a lugar algum. Antes que Jandira pudesse responder, Yasmin havia se perdido entre os últimos convidados, deixando-a com uma sensação de desconcerto e uma nova perspectiva sobre a mulher que havia considerado sua antagonista. A galeria esvaziava-se gradualmente. Jandira perambulava entre as vitrines, absorvendo uma última vez o impacto visual de ver as palavras que havia traduzido em silêncio durante meses expostas para que todos as apreciassem. Procurei você por toda parte. A voz de Karim alcançou-a por trás. Voltou-se para encontrá-lo sozinho pela primeira vez em toda a noite, sua expressão mais aberta e vulnerável do que jamais havia visto. A exposição está maravilhosa, disse ela. Sua mãe ficaria orgulhosa. Nossa exposição, corrigiu ele. E sim, creio que ficaria orgulhosa. Não apenas do resultado, mas do processo. Deu um passo em sua direção. De como suas palavras construíram uma ponte entre duas pessoas que, de outra maneira, nunca teriam encontrado uma linguagem comum. O coração de Jandira batia tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Karim, não sei se isso... Tenho medo também, interrompeu ele com surpreendente franqueza. Medo de ter interpretado mal o que cresceu entre nós. Medo de que as diferenças que parecem insignificantes quando estamos sozinhos se tornem montanhas intransponíveis no mundo exterior. Não são temores infundados, respondeu ela com honestidade. Viemos de mundos diferentes. Não é exatamente isso que minha mãe e seu trabalho nos ensinaram? Que mundos diferentes podem encontrar pontos de convergência inesperados? Jandira não pôde evitar sorrir ante o eco de suas próprias reflexões. Usando minhas palavras contra mim, isso é jogar sujo, Sr. El-Batir. Aprendi com a melhor. O sorriso de Karim desvaneceu-se, substituído por uma intensidade que lhe cortava a respiração. Não sei que forma isto tomará, Jandira. Só sei que quando você partiu, senti que as palavras perdiam seu significado. Que todo o trabalho, todos os documentos, todas as traduções, careciam de sentido sem a pessoa que havia dado vida à voz de minha mãe. Aquela confissão, tão sincera e direta, derrubou as últimas defesas de Jandira. Eu também senti sua falta, admitiu suavemente. Mais do que queria reconhecer. Karim estendeu sua mão para ela. Um gesto simples, mas carregado de significado. Não sei para onde isto nos levará. Só sei que quero descobrir. Sem pressões, sem expectativas predeterminadas, apenas nós encontrando nossa própria linguagem. Quando Jandira pôs sua mão sobre a dele, sentiu que algo definitivo mudava em seu interior. Não era apenas o contato físico, mas o reconhecimento mútuo de que, independentemente do que o futuro trouxesse, haviam cruzado um limiar do qual não havia retorno. Sua mãe escreveu certa vez, disse ela, entrelaçando seus dedos com os dele. As fronteiras mais difíceis de cruzar não são as que separam países, mas as que construímos dentro de nós mesmos. Então vamos cruzá-las juntos, respondeu Karim, e em seus olhos Jandira viu refletida a mesma determinação, mesclada com incerteza que sentia em seu próprio coração. A galeria vazia, com suas luzes tênues iluminando fragmentos de uma vida compartilhada entre duas culturas,
parecia o cenário perfeito para este momento de verdade entre duas pessoas que haviam encontrado, nas palavras de uma mulher que já não existia, a coragem para reescrever suas próprias histórias. A primeira chuva forte do inverno caía suavemente sobre Salvador, transformando as ruas de paralelepípedos em espelhos que refletiam as luzes da cidade. Da janela de seu novo escritório no Centro Cultural Líbano-Brasileiro, Jandira observava as gotas dançando no ar, transformando o casario colonial em uma paisagem impressionista. 6 meses haviam passado desde a noite da exposição. 6 meses de mudanças vertiginosas que a haviam levado por caminhos que jamais teria imaginado. Apreciando o espetáculo, a voz de Karim surpreendeu-a. Não o havia ouvido entrar, absorta como estava na contemplação da chuva. "É lindo", respondeu sem afastar o olhar da janela. Amira escreveu sobre a primeira vez que viu chover no Líbano. Disse que era como se o céu estivesse enviando cartas de amor à terra. Karim sorriu, aproximando-se para contemplar a vista junto a ela. Ela sempre encontrava poesia no cotidiano. O Centro Cultural havia sido ideia de ambos, nascida durante longas conversas após a exposição. Um espaço dedicado a fomentar o diálogo entre as culturas árabe e brasileira, financiado pela Fundação El Bashir, mas operado independentemente. Jandira dirigia o departamento de tradução e estudos linguísticos, enquanto continuava trabalhando na catalogação e preservação dos documentos familiares de Karim. "Como foi a reunião com o Ministério da Cultura?" perguntou ela, voltando-se finalmente para ele. "Produtiva. Aprovaram nossa proposta para o intercâmbio de estudantes entre universidades brasileiras e libanesas." Karim deixou uma pasta sobre a escrivaninha. "O primeiro grupo viajará na primavera." Jandira assentiu, genuinamente satisfeita. Era um dos projetos nos quais mais havia trabalhado. Inspirada por sua própria experiência de autodidata e as barreiras que havia enfrentado. "E como está Iracema?" Empolgada por fazer parte do programa piloto, a menção de sua irmã trouxe um sorriso imediato ao rosto de Jandira. Iracema havia sido selecionada entre os primeiros estudantes que viajariam a Beirute para um semestre de estudos em literatura comparada. "Está aprendendo árabe com uma determinação que me assusta", respondeu rindo. "Diz que não quer depender completamente de tradutores. Determinação familiar, aparentemente." Karim aproximou-se mais, tomando suavemente sua mão. "Pronta para o jantar desta noite?" O jantar. Jandira sentiu um nó no estômago ao recordá-lo. Depois de meses de relação discreta, esta noite conheceria formalmente a família paterna de Karim, que havia viajado de Beirute especificamente para conhecer a mulher que havia capturado o coração de seu herdeiro. Tão pronta quanto se pode estar para ser examinada por uma família que provavelmente esperava uma nora muito diferente. Respondeu com uma honestidade que se tornara habitual entre eles. Karim apertou sua mão com um gesto tranquilizador. "Minha tia Soraya já a adora só por suas traduções. E meu primo Jamal está fascinado com sua análise de dialetos árabes pré-islâmicos. Uma coisa é admirar o trabalho acadêmico de alguém e outra muito diferente é aceitá-la como parte da família", observou Jandira, vocalizando o temor que havia tentado manter à distância. "Lembra o que minha mãe dizia sobre o medo?" Karim olhou-a com intensidade. Jandira sorriu, reconhecendo a referência. "Que é simplesmente o limiar que devemos cruzar para chegar a um espaço mais amplo." "Exatamente." Karim acariciou suavemente sua bochecha. "Além disso, levarão uma surpresa quando descobrirem que você fala árabe melhor que alguns deles." A brincadeira dissipou momentaneamente sua ansiedade. Nesses meses, havia aprendido a valorizar a capacidade de Karim para encontrar humor, mesmo nas situações mais tensas, uma característica que havia emergido gradualmente enquanto as barreiras entre eles se desvaneciam. O caminho não havia sido simples. Houve momentos difíceis, especialmente quando sua relação tornou-se pública. Os rumores maldosos, os olhares condescendentes daqueles que presumiam que era uma caçadora de fortunas, as dúvidas expressas até por pessoas próximas. Tudo havia posto à prova a solidez do que construíam juntos. Mas também houve momentos de beleza inesperada,
como quando descobriram que compartilhavam o mesmo amor pela poesia sufi, ou quando Karim a surpreendeu aprendendo tupi-guarani para poder se comunicar com sua avó materna, ou aquela noite em que, sob um céu estrelado no jardim do casarão, havia confessado que pela primeira vez em sua vida sentia que pertencia verdadeiramente a um lugar, o espaço criado entre ambos. "Tenho algo para você", disse Karim interrompendo suas reflexões. Extraiu uma pequena caixa de madeira entalhada do bolso de seu paletó. "Ia esperar até depois do jantar, mas acho que você precisa de um lembrete do que realmente importa." Jandira tomou a caixa com mãos ligeiramente trêmulas. Ao abri-la, encontrou um antigo pingente de prata com inscrições árabes e pequenas incrustações de pedras brasileiras. "Era de minha mãe", explicou Karim. "Ela o mandou fazer especialmente para combinar seus dois mundos. As inscrições são um verso do poeta Al-Mutanabi. Se és valente, todos os caminhos te levam ao teu destino." O significado do presente não escapava a Jandira. Não era simplesmente uma joia, mas um símbolo de aceitação, de pertencimento a uma história familiar que transcendia fronteiras. "É lindo", murmurou genuinamente comovida. "Mas tem certeza? Deveria ser para a mulher que deu voz à minha mãe quando ela já não podia falar por si mesma", completou Karim. "Para a pessoa que me ajudou a reconciliar as partes fragmentadas de minha identidade." Com delicadeza, tomou o pingente e colocou-o ao redor de seu pescoço. "Para você, Jandira." O peso do pingente contra sua pele se sentia como uma promessa, uma âncora para a nova vida que estavam construindo juntos. "Terei que encontrar um presente igualmente significativo para você", disse ela, tentando aliviar a intensidade do momento. "Você já me deu", respondeu ele com seriedade inesperada. "Devolveu-me a voz de minha mãe. Mostrou-me que é possível habitar Devolveu-me a voz de minha mãe. Mostrou-me que é possível habitar múltiplos mundos sem sentir-se estrangeiro em todos eles." Jandira apoiou sua testa contra a dele, permitindo-se absorver a intimidade do momento. 6 meses atrás, teria considerado impossível imaginar esta cena. Ela, a antiga empregada doméstica, agora diretora de um departamento cultural e companheira reconhecida de um dos empresários mais respeitados da comunidade libanesa no Brasil. "Ainda me assusta às vezes", confessou em voz baixa, "a magnitude desta mudança. Como se a qualquer momento pudesse despertar e descobrir que foi um sonho elaborado nascido de minhas traduções noturnas." Karim tomou seu rosto entre suas mãos, seu olhar intenso e sincero. "Não é um sonho, Jandira. É o resultado de sua coragem, de seu talento, de sua recusa em permanecer invisível. Você construiu este caminho, passo a passo, tradução a tradução." A verdade em suas palavras ressoou profundamente nela. Durante tanto tempo, havia se visto como vítima das circunstâncias, esquecendo que cada decisão, cada sacrifício, havia sido uma escolha ativa. Mesmo naquela primeira manhã, quando decidiu pegar os documentos de Karim e começar a traduzi-los em segredo, havia sido um ato de afirmação pessoal, não de simples curiosidade. "Deveríamos ir", disse finalmente. "Você não vai querer fazer sua família esperar." "Nossa família", corrigiu ele com suavidade. "Lembre-se do que minha mãe dizia sobre as famílias. Não são apenas as que herdamos por sangue, mas as que construímos com o coração." Enquanto saíam juntos do centro cultural para a cidade chuvosa, Jandira levou instintivamente sua mão ao pingente. O metal frio contra sua pele lembrava-lhe que algumas pontes, uma vez construídas, são fortes demais para desmoronar, não importa quão caudaloso seja o rio que devam cruzar. O restaurante Al Salam ocupava uma antiga casa colonial no centro histórico de Salvador. Seus pátios internos, com fontes mouriscas e arcos que misturavam elementos árabes e coloniais, criavam um cenário perfeito para o encontro de dois mundos que nessa noite se dispunham a conversar. Jandira deteve-se momentaneamente na entrada, observando através dos arcos a família de Karim já reunida no pátio principal. A tia Soraya, uma mulher majestosa de uns 70 anos com um hijab cor turquesa, Jamal e sua esposa Zara, primos de Karim, e Omar El-Batir, o patriarca, tio paterno e atual cabeça da família,
após a morte do pai de Karim 5 anos atrás. Estão ansiosos para conhecê-la, murmurou Karim, percebendo sua hesitação. Como você sabe? Porque minha tia perguntou por você 3 vezes nos últimos 10 minutos. Um sorriso divertido iluminou seu rosto. Nunca a vi tão curiosa para conhecer alguém. Com um último respirar profundo, Jandira avançou junto a Karim em direção à mesa. As conversas em árabe cessaram instantaneamente quando os viram se aproximar. Todos os olhos pousaram nela, avaliando cada detalhe de sua aparência. Ahlan wa sahlan, saudou Jandira em árabe com perfeita pronúncia, inclinando ligeiramente a cabeça. É uma honra conhecê-los. A surpresa em seus rostos foi imediata e genuína. Omar, um homem imponente com o mesmo porte elegante de Karim, mas cabelo completamente prateado, foi o primeiro a recompor-se. A honra é nossa, senhorita Tupinambá, respondeu em árabe. Karim nos falou muito sobre você, mas não mencionou seu domínio de nossa língua. Meu sobrinho sempre gostou de surpresas, interveio Soraya, levantando-se para tomar as mãos de Jandira entre as suas. Seu rosto, marcado por finas rugas que falavam de uma vida intensa, iluminou-se com um sorriso caloroso. Bem-vinda, filha. Qualquer pessoa que tenha devolvido a voz de Amira à nossa família já é parte dela. A sinceridade daquele recebimento desarmou Jandira por completo. Havia esperado cortesia distante, talvez até resistência educada, mas não esta aceitação imediata e genuína. O jantar transcorreu em uma mistura fluida de árabe e português, com ocasionais frases em francês quando discutiam sobre literatura ou arte. Para surpresa de Jandira, a conversa não se concentrou em interrogá-la sobre suas origens ou formação, mas em discussões apaixonadas sobre as traduções que havia realizado, o centro cultural que estavam desenvolvendo e os paralelismos entre a cultura libanesa e brasileira. A forma como você captou os regionalismos nos poemas de Amira é extraordinária, comentou Jamal, professor de literatura na Universidade Americana de Beirute, especialmente considerando que muitas expressões não têm equivalente direto em português. A tradução nunca é apenas sobre palavras, respondeu Jandira, sentindo-se cada vez mais à vontade. É sobre encontrar o espaço emocional equivalente em outro idioma, o ponto onde as experiências humanas convergem apesar das diferenças culturais. Exatamente o que Amira sempre dizia, interveio Soraya com olhos brilhantes. Quando lhe perguntavam se se sentia mais brasileira ou libanesa, respondia que habitava o espaço entre idiomas, onde as palavras se dissolvem e só restam os sentimentos puros. Karim, que havia permanecido relativamente silencioso, observando com evidente satisfação como sua família e Jandira se conectavam, tomou sua mão por baixo da mesa, um gesto sutil, mas significativo, que não passou despercebido pelo olhar aguçado de Omar. Então, disse o patriarca, inclinando-se ligeiramente para a frente, devo perguntar, Jandira, quais são suas intenções com relação à nossa família? A pergunta, tão direta e inesperada, provocou um silêncio instantâneo à mesa. Karim tensionou-se visivelmente. Tio, não acho que seja o momento. Está tudo bem, interrompeu Jandira com tranquilidade. Voltou-se para Omar, sustentando seu olhar penetrante. Minhas intenções são simples, senhor El-Bashir. Amar seu sobrinho com a mesma intensidade com que amo as pontes que construímos entre nossas culturas. Não pretendo apagar as diferenças entre nós, mas celebrá-las como espaços de crescimento mútuo. Fez uma pausa, reunindo coragem para o que ia dizer a seguir. Não venho à sua família buscando nome ou fortuna. Venho com a única coisa que verdadeiramente possuo, minha capacidade de escutar as vozes do passado e traduzi-las para o futuro. Se isso for suficiente, me sentirei honrada em ser parte de sua família. Se não for, respeitarei sua posição. Mas isso não mudará o que Karim e eu construímos juntos. As palavras flutuaram no ar como gotas de chuva, delicadas, mas impossíveis de ignorar. Omar manteve sua expressão indecifrável por vários segundos que pareceram eternos. Então, lentamente, um sorriso transformou seu rosto austero. Amira ficaria satisfeita, disse finalmente. Sempre disse que seu filho encontraria o caminho de volta às suas raízes através do coração, não da obrigação. Levantou sua taça. Pelas pontes que você construiu, Jandira Tupinambá,
e pelas que construirá no futuro. O brinde foi seguido por expressões de aprovação ao redor da mesa. A tensão dissipou-se tão rapidamente quanto havia surgido, substituída por um calor genuíno que envolveu o serão. Horas mais tarde, enquanto caminhavam sob a chuva que continuava caindo suavemente sobre Salvador, Karim entrelaçou seus dedos com os de Jandira. "Você conquistou minha família em uma só noite", comentou com admiração. "Meu tio Omar nunca havia aceitado tão rapidamente alguém." "Só fui honesta", respondeu ela, ainda processando os eventos da noite. "Como sua mãe me ensinou através de seus escritos, a verdade, quando oferecida sem medo nem expectativas, tem sua própria magia para abrir portas fechadas." Karim deteve-se sob uma lamparina, cujas luzes projetavam sombras dançantes sobre as pedras molhadas. Seus olhos refletiam a mesma intensidade que Jandira havia visto nas fotografias de Amira. "Eu te amo, Jandira Tupinambá", disse simplesmente. "Não pelo que você representa, nem pelos mundos que conecta, mas por quem você é quando ninguém mais está olhando." As palavras, pronunciadas na quietude daquela noite chuvosa, selaram uma promessa que transcendia idiomas e culturas. Porque no final, como Amira havia escrito em um de seus últimos poemas, o verdadeiro lar não é um lugar geográfico, mas o espaço sagrado que criamos quando nos atrevemos a amar sem reservas. A primavera havia transformado Salvador em uma explosão de cores. Flamboyantes em flor salpicavam a cidade de vermelho intenso, criando um contraste espetacular com a arquitetura colonial. No pátio interno do casarão El Bakir, agora lar compartilhado de Karim e Jandira, as buganvílias trepavam livremente pelas paredes de pedra, seus tons fúcsia e laranja refletindo-se na fonte central. Um ano havia passado desde a noite da exposição. Um ano de transformações profundas, de integrações gradualmente tecidas entre duas vidas que pareciam destinadas a nunca se encontrar. A biblioteca, antes santuário exclusivo de Karim, havia se convertido em um espaço compartilhado onde livros em árabe, português, tupi-guarani e francês coexistiam em harmonia caótica que refletia a fusão de seus mundos. Naquela manhã de setembro, Jandira trabalhava em seu novo projeto. Um livro sobre a experiência de Amira como ponte entre culturas, baseado em seus escritos pessoais e enriquecido com pesquisa histórica sobre as comunidades libanesas no Brasil. O Centro Cultural florescia sob sua direção conjunta, tornando-se rapidamente um ponto de referência para o diálogo intercultural na América Latina. "Você tem visita", anunciou Karim, aparecendo na biblioteca com expressão curiosamente tensa. Antes que pudesse perguntar quem era, uma figura familiar apareceu atrás dele. Dona Jurema, a governanta que havia trabalhado no casarão desde a chegada de Karim ao Brasil, avançou com passo inseguro, visivelmente desconfortável por estar em um espaço que antes lhe era vedado. "Dona Ju", saudou Jandira, genuinamente surpresa. Embora continuasse trabalhando no casarão, a mulher havia mantido uma distância cuidadosa desde que o relacionamento entre Jandira e Karim tornou-se oficial. "Aconteceu alguma coisa?" "Tenho algo para você", respondeu a mulher mais velha, extraindo um pacote envolto em tecido bordado de seu avental. "Algo que guardei por anos, esperando o momento adequado." Com mãos trêmulas pela idade, desembrulhou o pacote, revelando um pequeno caderno de couro desgastado. "Pertenceu à senhora Amira. Entregou-me pouco antes de sua última viagem ao Líbano, pedindo-me que o guardasse, até que seu filho encontrasse alguém que pudesse realmente entendê-lo." Jandira trocou um olhar de assombro com Karim, que parecia tão surpreso quanto ela. "Minha mãe lhe deu isso?" perguntou ele, aproximando-se com expressão incrédula. "Por que nunca mencionou?" Dona Jurema baixou o olhar, evidentemente desconfortável. "Suas instruções foram muito específicas, senhor", disse. "Quando meu filho encontrar alguém que possa ler não apenas minhas palavras, mas meu coração, entregue-lhe isto." Durante anos pensei que se referia a um tradutor profissional. Um sorriso tímido suavizou seu rosto curtido. "Agora entendo que esperava por alguém como Jandira." A revelação deixou ambos momentaneamente sem palavras. Jandira tomou o caderno com reverência, sentindo o peso emocional do objeto.
As páginas estavam amareladas pelo tempo, a escrita mais irregular que nos outros documentos, como se tivesse sido escrito durante períodos de debilidade física. Deixarei vocês para que o examinem em privado, disse Dona Jurema, recuando para a porta. Antes de sair, acrescentou em voz baixa. A senhora Amira sempre disse que as coincidências são a linguagem que o destino usa para falar conosco. Parece que ela tinha razão. Quando ficaram sozinhos, Karim sentou-se junto a Jandira, sua expressão uma mistura de antecipação e temor. O que diz? Perguntou, apontando para o caderno que ela já havia começado a folhear. É diferente de tudo anterior, respondeu Jandira, absorvendo as primeiras páginas. Parece um diário íntimo, escrito durante seus últimos meses. Alterna entre árabe e português, às vezes na mesma frase, como se estivesse tentando desesperadamente reconciliar seus dois mundos antes do fim. Com delicadeza, começou a traduzir fragmentos selecionados. 15 de maio. Os médicos falam em sussurros que fingem que não entendo. A morte não me assusta tanto quanto a ideia de partir sem ter dito tudo o que preciso dizer. Escrevo para criar uma ponte que meu filho possa cruzar quando estiver pronto, quando encontrar alguém que o ajude a ouvir minha voz além do silêncio. Karim fechou os olhos brevemente, absorvendo o impacto emocional daquelas palavras. Jandira continuou, sua voz suave mas firme. 3 de junho. Sonhei com Salvador ontem à noite. O pelourinho emergindo entre a névoa matinal, o aroma do acarajé e canela flutuando dos mercados. Karim nunca entenderá essa parte de mim, a metade brasileira que florescia em cores que o deserto libanês não conhece, a menos que encontre alguém que possa mostrar-lhe como dois mundos habitam um só coração sem dilacerá-lo. À medida que avançava na leitura, Jandira descobria um nível de intimidade que superava até mesmo os documentos mais pessoais que havia traduzido antes. Este não era um texto pensado para ser compartilhado, mas o diálogo interno de uma mulher enfrentando sua própria mortalidade enquanto refletia sobre as pontes inacabadas de sua vida. Mas foi a última entrada, datada apenas uma semana antes de seu falecimento, que transformou completamente sua compreensão. 12 de outubro. Sonhei com ela novamente. A mulher que ajudará meu filho a encontrar o caminho de volta às suas raízes brasileiras, a reconciliar as metades de sua identidade que eu nunca pude unir completamente. Via claramente desta vez, olhos cor de âmbar, pele da cor da terra fértil, mãos que falam quando traduzem. Não sei seu nome, mas a reconheceria em qualquer lugar. Tem mel no olhar, como o das abelhas que zumbiam nos jardins da minha infância em Salvador. Jandira deteve-se, a voz quebrada pela emoção. A descrição era específica demais para ser coincidência. Mel no olhar, e Jandira, seu próprio nome, significava abelha que faz mel, em tupi-guarani. Ela viu você, murmurou Karim, sua expressão transformada pelo assombro. De alguma forma, minha mãe viu você chegar a nossas vidas. É impossível, respondeu Jandira, embora um arrepio percorresse sua espinha dorsal. Provavelmente é apenas uma coincidência, uma descrição geral que... Leia a última linha, insistiu Karim, apontando para o final da página, onde a escrita se tornava quase ilegível, como se tivesse sido escrita com as últimas forças de Amira. Jandira estreitou os olhos, decifrando cuidadosamente as palavras que misturavam árabe e português em uma dança final. Se você está lendo isto, filha de dois mundos como eu, é porque meu filho a encontrou. Ou você o encontrou. Não há coincidências no universo, apenas encontros que a alma marca antes de nascer. Cuide dele. Ensine-lhe que nossas raízes podem estender-se em múltiplas direções sem perder sua força. E lembre-se que alguns amores transcendem o tempo, o espaço e até a própria morte. O silêncio que se seguiu estava carregado de um significado que transcendia as palavras. Jandira fechou suavemente o caderno, sobrecarregada pela sensação de ter completado um círculo que começou muito antes de seu nascimento. A tradução mais difícil, disse finalmente, não é entre idiomas, mas entre almas. Karim tomou sua mão, e em seus olhos, Jandira viu refletida a mesma compreensão profunda que sentia.
Haviam sido parte de uma história maior que eles mesmos, uma ponte tecida através do tempo por uma mulher que se recusou a deixar que a morte silenciasse sua voz. Minha mãe sempre dizia que os verdadeiros milagres não são eventos sobrenaturais, comentou Karim, mas os momentos em que dois caminhos aparentemente separados convergem contra toda probabilidade. Como um emprego de limpeza que leva a descobrir documentos antigos, acrescentou Jandira com um sorriso suave. Como uma linguista disfarçada de empregada doméstica e um empresário preso entre culturas, encontrando-se exatamente quando ambos precisavam de uma ponte para o outro lado de si mesmos. Lá fora, o entardecer baiano tingia o céu de tons dourados e púrpura, enquanto os primeiros vagalumes, como pequenas estrelas terrenas, começavam a piscar timidamente. Naquele momento de perfeita comunhão, ambos sentiram a presença invisível de Amira, como se finalmente tivesse completado sua última viagem, a de unir os mundos fragmentados que tanto havia amado através dos corações daqueles que continuariam seu legado. 2 anos depois daquela primeira tradução furtiva na biblioteca, o Centro Cultural Líbano-Brasileiro Amira dos Santos El Batir havia se tornado um símbolo de integração cultural reconhecido internacionalmente. O edifício, uma antiga casa colonial cuidadosamente restaurada, combinava elementos arquitetônicos brasileiros e árabes em uma harmonia que refletia perfeitamente a missão de seus fundadores. Naquela tarde de verão, os pátios internos transbordavam de atividade. Estudantes libaneses e brasileiros conversavam animadamente em uma mistura de árabe e português, enquanto visitantes percorriam a exposição permanente sobre a história da imigração árabe no Brasil. No auditório principal, os últimos preparativos para a apresentação do livro de Jandira, Pontes Invisíveis, A Vida de Amira dos Santos entre Dois Mundos, criavam um ambiente de expectativa. Em uma pequena sala afastada do burburinho, Jandira observava através da janela os jardins onde palmeiras se misturavam com árvores típicas brasileiras, criando uma paisagem que parecia saída diretamente dos escritos de Amira. O nervosismo prévio à apresentação misturava-se com uma profunda sensação de plenitude. Estava procurando por você. A voz de Karim trouxe-a de volta ao presente. Voltou-se para encontrá-lo no umbral, elegante em um terno que combinava a corte ocidental com detalhes de bordado árabe tradicional. Aos 46 anos, alguns fios de prata começavam a aparecer em suas têmporas, acrescentando um toque de dignidade serena à sua presença naturalmente imponente. Precisava de um momento a sós, explicou Jandira, para assimilar tudo isto. Karim aproximou-se, abraçando-a por trás, enquanto ambos contemplavam o jardim. O que acha que minha mãe diria se pudesse ver o que você realizou? Jandira sorriu, apoiando sua cabeça no ombro dele. Provavelmente escreveria um poema impossível de traduzir adequadamente. O riso suave de Karim vibrou contra suas costas. Durante estes anos, sua relação havia amadurecido para uma cumplicidade que transcendia as barreiras culturais e sociais que inicialmente pareciam intransponíveis. O caminho não havia estado isento de dificuldades, olhares depreciativos de alguns círculos sociais, dúvidas ocasionais sobre a autenticidade de sua conexão, o desafio constante de integrar tradições aparentemente opostas, mas cada obstáculo superado havia fortalecido a ponte construída entre seus mundos. Os dois estão prontos? Perguntou Iracema, aparecendo na sala. Aos 28 anos, recém-graduada com honras em seu mestrado em literatura comparada após sua experiência em Beirute, irradiava uma confiança que Jandira observava com orgulho fraterno. Quase, respondeu Karim. Como está o público? O auditório está lotado. Há representantes de 3 universidades, o embaixador libanês, o governador da Bahia. Até veio aquele crítico literário que sempre parece cheirar limões azedos. A descrição arrancou um sorriso de Jandira. Iracema havia desenvolvido uma afiada capacidade para descrever pessoas com metáforas inesquecíveis, um talento que começava a brilhar em suas próprias publicações. E há mais alguém, acrescentou Iracema com expressão enigmática. Vó Yara. Jandira sobressaltou-se. Minha avó? Mas ela nunca sai de Cachoeira.
Disse que nem os 92 anos, nem seus joelhos artríticos a impediriam de ver sua neta falar como doutora diante de gente importante. Citou Iracema com um sorriso. Está na primeira fila, tecendo enquanto espera que o evento comece. A notícia comoveu profundamente Jandira. Sua avó, quem lhe havia ensinado as primeiras palavras em Tupi-Guarani, quem havia mantido vivas as tradições ancestrais apesar da modernidade invasiva, raramente abandonava sua cidade. Sua presença era um círculo que se completava, a validação final de um caminho que havia começado com histórias sussurradas em uma língua quase esquecida. 5 minutos, anunciou Iracema antes de desaparecer novamente em direção ao auditório. Karim tomou as mãos de Jandira entre as suas, observando-a com aquela intensidade que, mesmo depois de 2 anos juntos, continuava acelerando seu coração. Antes de sair, tenho algo para você, disse, extraindo uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Jandira abriu-a com cuidado, revelando um anel de design único, uma banda de ouro branco onde se entrelaçavam motivos brasileiros e árabes, culminando em uma pequena abelha feita com jacarandá e incrustações de turquesa. Karim, murmurou, compreendendo imediatamente o significado do objeto. Há 2 anos, começou ele, quando encontramos o diário de minha mãe, prometemos honrar sua visão de um amor que transcende fronteiras culturais. Construímos pontes entre nossas comunidades. Criamos espaços onde outros podem encontrar sua voz entre idiomas diferentes. Fez uma pausa, tomando o anel. Mas há uma ponte mais que desejo construir com você. Acho que essa ponte começou a ser construída no dia em que ouvi suas palavras em árabe e entendi cada sílaba, respondeu ela com voz trêmula pela emoção. Isso é um sim? O sorriso de Karim iluminou seu rosto. Em todos os idiomas que conheço, confirmou Jandira enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. O momento íntimo foi interrompido por Iracema, anunciando que era hora de começar. Enquanto caminhavam para o auditório, Jandira sentiu uma estranha calma substituir o nervosismo anterior. Já não era a empregada invisível que observava o mundo das sombras, nem mesmo a tradutora que dava voz a palavras alheias. Era uma mulher que havia aprendido a habitar plenamente os múltiplos mundos que compunham sua identidade, construindo pontes não apenas para outros, mas para si mesma. Ao subir ao palco, a luz iluminou o pingente de prata que sempre levava, o presente de Amira através de Karim, e o novo anel que simbolizava seu futuro compartilhado. Seu olhar encontrou imediatamente sua avó na primeira fila, suas mãos enrugadas trabalhando incansavelmente em um tecido colorido, enquanto seus olhos brilhavam com orgulho ancestral. Junto a ela, a família libanesa de Karim, Soraya, Omar, Jamal e outros que haviam viajado especialmente para a ocasião, formavam um quadro improvável, mas harmonioso. Quando o silêncio expectante instalou-se no auditório, Jandira começou seu discurso em 3 idiomas, português, árabe e tupi-guarani, entrelaçando-os em uma dança linguística que refletia perfeitamente a mensagem central de seu livro e de sua vida. As fronteiras entre culturas, disse com voz clara e firme, não são muros que nos separam, mas rios que nos convidam a construir pontes. Amira dos Santos El-Batir compreendeu que nossa humanidade compartilhada transcende os idiomas que falamos, mas também que cada idioma nos oferece uma janela única para a alma do outro. Fez uma pausa, seu olhar encontrando o de Karim entre o público. Este livro não é apenas a história de uma mulher extraordinária que viveu entre Brasil e Líbano, entre o português e o árabe, entre o candomblé de sua infância e o islã de sua vida adulta. É um testemunho de como as aparentes contradições de nossa identidade podem tornar-se nossa maior força quando deixamos de lutar contra elas e começamos a tecer com esses fios diversos o tapete único de nossa vida. As palavras fluíam com naturalidade, como se Amira mesma estivesse sussurrando-as em seu ouvido. Enquanto falava, Jandira sentia que completava o círculo iniciado naquela manhã quando ouviu pela primeira vez as palavras desesperadas de Karim na biblioteca, palavras que compreendeu perfeitamente, ainda que se supusesse que não deveria entendê-las. Ao finalizar sua apresentação, quando o auditório explodiu em aplausos,
Jandira observou as mãos que se uniam em ovação. Mãos morenas brasileiras junto a mãos libanesas mais claras, mãos jovens de estudantes e mãos enrugadas de anciãos que haviam vivido entre culturas durante décadas. Todos unidos pelo poder universal das histórias que transcendem fronteiras. Mais tarde, durante a recepção no pátio central, sua avó aproximou-se lentamente, apoiada em um bastão entalhado que havia pertencido a seu próprio avô. "Minha Jandira", disse a anciã em tupi-guarani, tomando o rosto de sua neta entre suas mãos calejadas. Sempre soube que seus olhos viam além do visível, mas não imaginava quanto. "Aprendi com você, vó", respondeu Jandira no mesmo idioma. "Você me ensinou que as palavras são sementes que podem florescer mesmo em terras distantes." A anciã observou Karim, que conversava animadamente com um grupo de acadêmicos a pouca distância. "Ele é bom com você?" "É bom comigo, com nossa história, com a ponte que estamos construindo juntos." Dona Yara assentiu com satisfação. As abelhas a guiaram bem, então. Seus olhos, nublados por cataratas incipientes, mas ainda perspicazes, notaram o anel. Um sorriso iluminou seu rosto sulcado de rugas. "Ah, vejo que logo terei que ensinar-lhe as bênçãos tradicionais para as noivas de nosso povo." Antes que Jandira pudesse responder, Karim aproximou-se, saudando respeitosamente a anciã. Para surpresa de ambas, dirigiu-se a ela em um tupi-guarani vacilante, mas compreensível. "Nderedviri che jari." "Eu te saúdo, minha avó." Os olhos de Dona Yara abriram-se com assombro, e depois riu com deleite, um som que rejuvenesceu momentaneamente seu rosto ancião. "Este homem fala a língua de nossos ancestrais. Você o escolheu bem, neta." Enquanto a noite avançava e a celebração continuava, Jandira encontrou-se momentaneamente sozinha em um canto tranquilo do jardim, contemplando as primeiras estrelas que começavam a brilhar no céu baiano. Refletiu sobre o extraordinário caminho que havia percorrido. De empregada invisível à autora reconhecida, de tradutora secreta à ponte cultural celebrada, de mulher que escondia seus talentos a uma que os compartilhava livremente com o mundo. O som de passos familiares interrompeu seus pensamentos. Karim uniu-se a ela em silêncio, respeitando seu momento de introspecção. Finalmente, foi ele quem falou. "Em que está pensando?" Jandira sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. "Nos idiomas que aprendemos juntos. Não apenas árabe, português ou tupi-guarani, mas a linguagem que transcende as palavras", completou ele. "A linguagem do coração", assentiu ela. Sob o céu estrelado de Salvador, tão similar e ao mesmo tempo tão diferente do céu de Beirute, duas almas que haviam encontrado seu caminho através de traduções, mal-entendidos, barreiras e pontes, selaram com um beijo a promessa de continuar construindo juntos um vocabulário compartilhado que nenhum dicionário jamais poderia conter. Porque, como Amira havia escrito em seu último poema, aquele que Jandira havia traduzido com lágrimas nos olhos durante aquelas primeiras madrugadas secretas na biblioteca, no final, todos os idiomas convergem no mesmo mar. As palavras são apenas ondas em sua superfície. A verdadeira comunicação ocorre nas profundezas silenciosas, onde a alma reconhece sua igual sem necessidade de sons. Ali, nesse oceano compartilhado, encontramos finalmente nosso lar universal.